Bem, alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como gerar números aleatórios no R, tá? Vamos estudar algumas funções para gerar números aleatórios no R. Tudo bem? Bem, o primeiro comando que a gente vai aprender nessa aula vai ser o comando runif. Tudo bem? Então eu vou escrever ele aqui, ó, runif, tá? Isso aqui é uma função. Vou abrir o parênteses aqui na função, né? Porque eu vou chamar runif e vou ter que passar algumas coisas para essa função, para ela gerar os números aleatórios para a gente. Então, se você abrir os parênteses da função, para qualquer função serve isso aqui no RStudio, colocar o cursor aqui, ó, dentro do parênteses, e apertar a tecla Tab, ele vai mostrar os parâmetros que essa função espera. Tudo bem? Então, a função runif espera três parâmetros. O primeiro parâmetro é o n, tá? O n quer dizer o número de observações, tá? Então, o n quer dizer quantos números você vai querer gerar. O mínimo é o valor mínimo, tá? E o máximo é o valor máximo que vai ser gerado por esse comando, tudo bem? Então, olha só, vamos gerar primeiro um número, tá? Entre 5 e 10. Então, isso aqui está me dizendo, gere um número no intervalo entre 5 e 10. Unif quer dizer que eu estou usando uma distribuição uniforme, quer dizer que qualquer número aqui vai ter a mesma chance de ser gerado entre o número 5 e o número 10. Vamos executar esse comando. Executa esse comando, está aqui, tá? E ele apareceu aqui, ó, gerou para mim o valor 7.227219. Se eu executar de novo, ele vai gerar um outro valor, tudo bem? Então, está sempre gerando números entre o mínimo e o máximo que você colocou aqui. Vamos dizer que você quer gerar um número entre 100 e 101, tá? Isso vai gerar um número entre 100 e 101, ok? Cada vez que eu executar, ele vai criar um outro número nesse range, tá? Você pode também pedir para ele gerar, ao invés de, vamos colocar aqui, um número entre 5 e 10 novamente. E agora, em vez de gerar apenas um número, eu vou gerar 10 números entre 5 e 10. Se eu executar agora, eu estou gerando 10 números entre 5 e 10. Todos com a mesma probabilidade de acontecer. Então, aqui, ó, gerei 10 números no R, tudo bem? Então, esse é o comando runif. Gera, ou sorteia, né? Valores entre um mínimo e um máximo, tá? Utilizando a distribuição uniforme. O segundo comando que eu quero falar sobre geração de números aleatórios é o comando rnorm, tudo bem? Então, o rnorm, ele também serve para gerar números aleatórios, tá? Ele também é uma função, então vou colocar o parênteses e os parâmetros, né, para chamar essa função. Então, ó, pode ver que ele tem três parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o número de valores que eu quero gerar, tá? O segundo parâmetro é a média e a variância da distribuição normal, tá? Bem, para quem ainda não sabe o que é uma distribuição normal ou gaussiana, né? Mais para frente no curso a gente vai estudar. Mas, se você colocar uma gaussiana sem os valores padrões aqui, né? Vou deixar assim, ó, só rnorm 1. Os dois outros parâmetros vão entrar os parâmetros padrão ou default, tá? E os parâmetros default são uma gaussiana de média 0 e variância 1. Que quer dizer o seguinte, então se você imaginar que você tem um intervalo aqui real, que vai de menos 2, menos infinito aqui, menos 2, aí menos 1,
aí 0, 1, 2 e assim por diante, né? Sem pensar aqui com o número real. Quando você chamar esse comando R enorme, ele vai gerar um número aleatório. Como a probabilidade mais alta desse número está perto do zero, que é a média da tua distribuição normal, tá? Então a probabilidade vai ser muito alta. Apesar dele poder gerar um número muito grande, muito longe do zero, a chance disso acontecer é muito baixa, tá? 95% do tempo você vai estar gerando valores aí entre menos 2 e 2 com esse comando. Então eu vou executar o comando R enorme, mandando gerar apenas um valor. Ó, você vai ver que ele gerou o valor 0,39 perto do zero. Então esse cara aqui, ó, agora eu rodei de novo, gerou menos 1. Se você for executando, você vai ver que a maior parte do tempo os valores vão estar próximos do zero, tá? Então, ó, se eu quiser gerar 10 números aleatórios, mesma coisa, eu gero 10, tá? Esses números vão estar sempre perto do zero. Então, esses são os dois comandos aí que servem para gerar números aleatórios no R. Então, o R enorme segue uma distribuição gaussiana de média 0 e variância 1. Você pode mudar essa média e a variância com os parâmetros, tá? E a R unif sorteia números usando a distribuição uniforme, ou seja, tem a mesma probabilidade de acontecer, tá? E aí você diz um mínimo e um máximo, de 5 a 10 ali no exemplo de cima, nesse exemplo aqui, né? De 5 a 10 nesse exemplo. Bem, de 0 a 10 nesse exemplo. Tudo bem? Eu posso pegar o resultado de dessa função, por exemplo, se eu posso pegar o resultado dessa função, R enorme, um número aleatório, e salvar numa variável x, tá? Então isso aqui, se eu executar isso aqui, ó, perceba que x recebeu um número aleatório perto de zero, né? Usando a distribuição normal aqui. Então, ó, x recebeu esse valor, tá? Executando novamente, ó, cada vez x vai receber um novo valor cada vez que eu executo esse comando. Tudo bem? Então é assim que a gente gera números aleatórios, aí, pelo menos da forma mais simples, né? Eu preciso de um exemplo simples para a gente continuar no curso aqui. Então esse é um exemplo simples de como gerar números aleatórios. Salvar aqui. E é isso aí. Até a próxima.